Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre essa operação que eu estou fazendo no mini índice, certo? Uma operação aí no simulador. Vou explicar essa operação, eu vou tentar explicar pelo conhecimento que eu sei até agora. E aí também vamos falar de dois ativos importantes que estão com boas movimentações. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou descer, fazer um trailing stop para colocar aqui, tirar pelo menos as margens, né? Aqui, ó, tá vendo? Que já bateu no primeiro alvo, né? A gente está vendido aqui nesse trade simulado em dois contratos, bateu o primeiro alvo, tá indo agora aqui no segundo alvo. Eu vou subir um pouquinho para sair aqui, ó, nessa região, para chegar nessa região aqui, sair dessas ordens aqui um pouco aqui embaixo. Beleza? Tá indo lá, vamos deixar o preço aí andar, né? Não faz muito sentido a gente ficar mexendo. E eu vou fazer a leitura dessa operação aqui para vocês. Lembrando que é no simulador, mas é estudo que eu estou fazendo, obviamente, né? Eu estou tentando aprender um pouco aí mais da agressão e do fluxo de ordens. Então, para o day trade. Então, por isso que eu estou trazendo essa operação aqui para vocês, para mostrar até então o que eu consegui aprender. Beleza? Eu poderia até apertar um pouco mais aqui. Os compradores não estão aparecendo, pelo menos não nesse exato momento. Está espaçado aqui no Times in Trades. Como eu quero que vá até o alvo, eu vou subir para os R$ 40 aqui, ó. Quero que fique 40 fechado. Como que eu quero que vá até o alvo? Eu vou deixar até o final. Não vou mexer. Pelo menos não é a intenção agora, né? Então deixa rolar aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui, já voltamos. Vou abrir aqui a caneta, bateu lá na operação, ao alvo. Eu vou estruturar aqui essa operação para vocês. Vou mostrar qual foi a leitura feita, certo? Eu não sou o gênio do order flow ou do fluxo de ordens, ou do fluxo como um todo, de nada nesse caso. Eu não sou gênio em nada, eu só estou estudando. E aí, essa operação foi uma operação que eu estava aguardando, beleza? Beleza, dito isso, cadê a caneta? Temos essa tela que eu estou montando com algumas informações que eu acho importante, né? Vale salientar, certo? Temos algumas regras de coloração também, como você pode ver aqui, ó. Temos algumas regrinhas de coloração, algumas regrinhas de colorações, ó. Tá vendo? E essa regra de coloração é importante. Já tem aí na internet, dá para você baixar LZ Aggression Plot 2. É uma regra interessante que funciona aí para o Profit Pro. Beleza? Aí temos aqui o VAP, outro VAP, né? 5 minutos, e aqui tem 30 minutos. Às vezes eu mudo aqui também. Temos aqui o 2MV correlação, se não me falha a memória, aqui o nomezinho. Times in Trades, volume acumulado de regressão, e aqui também o cumulativo e delta, só que sem ser dessa forma, é uma outra visualização. Na qual eu consigo colocar essa média aqui, que é uma média móvel exponencial de 8. Wilder, uma média móvel Wilder, mas ou exponencial aritmética, tanto faz, vai funcionar do mesmo jeito, de 8, beleza? Beleza, show de bola. Basicamente, essa operação ela foi feita da seguinte forma, né? Como eu estou tentando aprender aí um pouco mais sobre o fluxo de ordens, eu criei esse layout, né, no intuito de identificar algumas coisas. Primeiro, a gente utiliza um indicador chamado LZBB-ATR21, que é esse que plota essa linha aqui, ó. Então, quando tem um pullback próximo ou perto de acontecer, baseado no ATR e nas bandas de Bollinger, ele vai criar essa linha aqui. Esse indicador não é meu, beleza? Criou essa linha, eu sei que um pullback está próximo, está iminente. Então perceba como funciona muito bem, ó. Perceba como funciona muito bem. A ideia não é vender ou não é comprar, por exemplo, um topo. A ideia é esperar o pullback e entrar no pullback, né? Então perceba como ele funciona muito bem aqui. Olha lá, ó. Sinalizou que um pullback estava próximo, era iminente.
E aí o preço foi lá e fez o pullback, digamos assim, ou a reversão, não importa, né? E aí, ó, perceba como ele funciona, como é bom, como é assertivo. Aqui o preço passou direto, estava bem forte, né? Isso aqui também é um início de mercado, então ele pode realmente não respeitar por conta da volatilidade que está por aqui. Então isso você precisa entender também. Aí temos também a VWAP diária, semanal e mensal. É importante para eu ver os toques nas VWAPs, certo? Eu acho importante. E temos esses outros indicadores. Bom, beleza, vamos para a leitura para a gente falar dos dois ativos depois que eu quero comentar. Basicamente a leitura foi essa daqui, ó. Eu quis abrir esse vídeo enquanto a operação estava rolando justamente por isso, para não ser algo que foi parado, né? E aí, ó, qual é a leitura? Essas ordens aqui, essa liquidez aqui embaixo, ela já está pregoada há um tempo aqui. Eu estava prestando atenção e essas ordens já estão há um tempo. Isso, pelo menos pelo que eu entendo, puxa o preço, a liquidez puxa o preço. O preço ele caiu, certo? Chegou a um patamar na qual ele subiu. Isso aqui a gente consegue ver de forma simples e clara. Então a gente já vê que é um dia bem travado. Ele caiu aqui, sei lá, 1% e agora subiu aqui quase 1%. Então é um dia que está sendo bem travado. E a partir disso, ele confirma esse dia travado. Fica aqui oscilando, volta aqui para cima perto da VWAP, tá vendo? E aí faz esse caixote. O que acontece na maioria das vezes? O preço, na maioria das vezes, pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu percebo, na maioria das vezes ele dá uma andada no início, dá uma parada mais próximo do meio-dia, 1 hora ali até 2 horas, e depois de 2 até umas 4 ele tende a fazer algum movimento também, né? Para ir, por exemplo, no final do dia, digamos que ele vai tentar aquela última forcinha para venda ou para compra. Basicamente eu vejo assim, muitas vezes, muitos dias eu vejo isso acontecer, certo? Então gostaria que os amigos prestassem atenção nessa leitura, talvez ajude vocês esse pensamento. E aí, como eu falei, ao longo do dia, né? Perceba que a partir de 1 hora até 4 horas, mercado andando de lado. Esse momento aqui a gente não sabia, né? Então aqui ele faz uma reversão e volta para próximo da VWAP, aqui também. Então isso já caracteriza o movimento de lado, ó. Isso aqui, ó, já caracteriza um movimento de lado, certo? E aí a gente fica aguardando o quê? Eu fico aguardando o rompimento, a gente fica aguardando esse movimento, pullback, para ir entrar aqui, ó, com stop curto, né? Imaginando na próxima forcinha lá que eu estava falando. E o mercado basicamente está fazendo isso, beleza? Ele fez isso. Esse movimento, quando ele começou a acontecer, ó, quando ele começou a acontecer aqui, eu fiquei prestando atenção, ainda estava dentro da lateralização. Os vendedores no Times in Trades não estavam tão fortes. Você vê que aqui tem uma inversão de fluxo, ó, perceba a regra de coloração. Ele vem na VWAP sem força, né? Aqui já é verde claro, tá vendo? Ó, aqui, ó, a agressão de cada box, verde claro. A gente vê o volume alto aqui nessa inversão, então o volume ele cresceu nessa inversão, ó. Perceba a leitura, ele cresce nessa inversão, vem na VWAP e aí eles fazem uma porrada novamente, invertendo aqui, ó, tá vendo? Vermelho mais escuro. E aí depois não tem continuidade. O Times in Trades também mostrou isso, não teve continuidade. Mas foi caindo, o preço ele vai caindo, chega aqui nessa região onde eu espero o rompimento, fazem um rompimento também com um pouco mais de força, perceba a regra de coloração. Aconteceu, eu esperei o movimento de queda, e aí eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Aconteceu esse rompimento, começou a sinalização do indicador, opa, vai vir um pullback. Aonde que vai vir esse pullback? Imagino que esse pullback seja aqui. Por quê? Olha onde ele está marcado, olha o que eu marquei. Esse pullback é numa região de alguns toques num fundo anterior, né? Então eu quero que ele faça um pullback aqui, ó. Aqui existem compradores que entraram, ou aqui, ó, existem compradores que entraram jogando o preço para cima, fazendo esse movimento aqui, e não foi tão eficiente, né? Então, de uma forma majoritária, o preço ele vem caindo. Perceba o acúmulo de agressão aqui, vermelho.
E o que eu estava esperando? O preço ele vem caindo, vem sendo forçado na ponta da venda e o mercado andando de lado. Ó. Eu estava esperando esse último movimento. E aí ele fez esse último movimento, fez o pullback, e aí é o momento que a gente analisa o pullback, certo? Fez o pullback, eu ainda vou falar dos outros indicadores, não vou falar do VAP, mas vou falar desse outro indicador. Fez o pullback, sinalizou o pullback, o indicador aqui, e aí fez o pullback na região que eu tinha marcado ou pré-determinado. E perceba como ele teve enrosco aqui o preço, né? Que ele deixou um paviozinho no renco, aqui também, aqui também. Então, beleza, ele fez isso, forçou na ponta da venda neste candle aqui. Deixa eu apagar isso aqui agora, porque atrapalha. Forçou aqui na ponta da... Ó, fez esse pullback, forçou nesse candle, tá vendo a regra de coloração, ó? E aí, eu entrei aqui, ó. Olha lá a vendinha. Entrei com 2 contratos, vendi mais outro aqui, entrei com um, depois vendi mais outro. Coloquei uma parcial aqui, coloquei um final aqui. Beleza? Ele fez o pullback, o stop estava aqui em cima, ó. O stop estava aqui em cima. O stop estava aqui em cima dessa região. R$33, R$30, e a entrada estava aqui. Nesse médiozinho, digamos assim, para venda. Primeiro alvo, essa entrada. Segundo alvo, essa outra entrada. Isso foi toda a leitura que eu fiz antes disso acontecer. Se isso não tivesse acontecido, eu não tinha entrado para fazer esse trade. Por mais que seja no simulador. Não aconteceu o que eu queria. Então eu não entrei. E a leitura dos indicadores conforme vai acontecendo tem que ser na hora. Então você tem que praticar um pouco para poder conseguir também fazer isso com uma certa velocidade, né? E aí, o preço foi lá, bateu, titubeou aqui, forçaram novamente, o que deu mais concretização na venda, atingiu o primeiro alvo, que foi um pouquinho aqui desse fundo, ó, tá vendo? Um pouquinho mais para baixo, atingiu o primeiro alvo, que foi 20 pila, e aí atingiu o segundo. Por que que eu subi um pouco aqui a ordem para os R$40? Estavam colocando algumas ordens aqui no book, né? Apregoadas, um pouquinho mais para baixo, eu coloquei a minha um pouco mais para cima, para ele pegar ali logo e não travar, talvez não pegasse se eu colocasse atrás dessas ordens, e também porque aqui é um fundo também na qual o mercado, ó, ele buscou liquidez lá atrás, né? E aí, perceba a inversão do fluxo aqui atrás, ó. Perceba a inversão do fluxo aqui atrás, ó, tá vendo? O indicador, ele mostra isso pra gente, ó. O movimento mostra isso pra gente, forçou na venda, depois veio a compra, tá vendo, ó? Veio a compra, isso é importante a gente falar, e agora faz todo sentido o mercado está fazendo um pullback nessa região, olha lá, ó, perceba como ele está fazendo um pullback nessa região, e isso cabe mais uma entrada de venda. Essa região, isso quer dizer o quê? Que realmente ele está indo buscar toda essa liquidez aqui embaixo. Beleza? Show de bola. Vale a pena entrar aqui? Talvez sim, talvez não. Você precisa avaliar como já foi feito um trade, por exemplo. Eu não entraria. Foi um trade, foi ganho. Não deu muito sufoco no primeiro. Então sai fora e já era. Deu mais ou menos ali 2-1. E aí sai fora, você está no lucro, está na vantagem, beleza? Outra informação importante, esse indicador ele mostra a movimentação geral também do mercado, um tempo gráfico de 5 minutos, o WDO aqui passando para cima da linha do zero, os DIs subindo, Vale e Tube e mini índice aqui já estavam apontando para baixo, e Petro, né, já estavam apontando para baixo, ou bem negativos, empurrando também, que são as blue chips, empurrando o mercado para baixo também. Então toda essa leitura foi feita antes dessa operação, beleza? Show de bola. Vamos agora falar dos outros dois ativos que eu gostaria. Deixa eu tirar aqui a Baronet, que eu não sei porque está aberto. Os outros dois ativos que eu gostaria. Gráfico mensal. CL3 vem chegando em uma região importante. Perceba essa região e perceba essa região. Preço com tendência de travamento aqui entre os R$3,20 e R$5 mais ou menos. Essa região é importante para a decisão do preço em CL3. Beleza? Ele fez essa tendência aqui, isso é um gráfico mensal, essa pernada de alta, né?
em uma tendência macro de baixa, chegando até a nossa região de travamento. Então vale a pena ficar atento, porque esse travamento é uma rotação, aqui é uma região de rotação, ele saindo daqui, a intenção é que vá lá para cima. Isso é importante para os amigos, para quem quer fazer estudar aí o ativo. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, isso aqui é um estudo de CL3. Beleza? Vale a pena ficar atento, é só o que eu tenho para dizer aqui em CL3. Já tem um outro vídeo aí que eu vou deixar no e-card aqui mais ou menos, aqui, opa, eu vou deixar no e-card aqui em cima, que é o último vídeo aí que eu gravei falando sobre a CL3 também, uma análise um pouco mais assim aprofundada, um pouquinho só, que vale a pena os amigos olharem também. O outro ativo que eu gostaria de citar é a Agro3, Agro3 no gráfico mensal aí, tá vendo a subida dela, a gente não tem muito o que mostrar, isso aqui já fala por muita coisa. E aí, ó, cumulativo delta, veio para baixo agora, está sendo forçado e o preço continua em tendência de alta, nem lateralizou, ele lateralizou. Então isso mostra que os vendedores estão sendo absorvidos em toda essa tendência. A tendência é forte, fez alguns candles fortes aqui também. Esse volume profile mostra uma região aqui de pullback. Desculpa, essa região mostra uma região de pullback importante, vale a pena ficar atento. Beleza? E é isso que a gente tem para falar. Vamos ver aqui quanto é que é esse movimento. Tá chegando em 50% aqui. Acredito que essa região também, como é um gráfico mensal, um gráfico mais inercial, normalmente acontece realmente assim, pode acontecer, é bem provável acontecer uma furada aqui dessa região para depois vir um pavio para cima, né? E ficar um candle mais achatadinho, tipo um preço fechamento de reversão, alguma coisa assim. Era o que eu gostaria de ver por aqui, ó, parecido com isso, tá vendo? Uma sombrinha, alguma coisa, né? Então vale a pena ficar atento em Agro 3 também. Beleza, o vídeo é esse, espero que tenha ajudado. A leitura do gráfico é essa, um pouco aí de fluxo de ordens. Não sei, um pouco de fluxo, digamos assim, o fluxo de ordens. Eu acompanho bastante o canal do Santo Trader e me ajuda bastante também os vídeos dele. Vale a pena ficar atento. Gostaria aí de deixar os agradecimentos, muita coisa no meu canal que eu entendo de fluxo de ordens, eu já fiz alguns cursos dele, que eu entendo de fluxo de ordens, por mais básico que seja, eu não tenho todas aquelas plataformas, mas me ajuda bastante. Então eu gostaria de deixar aí os agradecimentos. Se por acaso esse vídeo chegar até ele ou alguém enviar que seja do canal, já fica aí os meus agradecimentos ao Santo Trader. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Valeu, falou. Até a próxima. Espero que tenha ajudado aos colegas. Fui!